acumulado. Prêmio pelo esforço de acordar cada vez mais cedo, para não perder o ônibus, nem o emprego. Fui à padaria e comecei uma dieta após ver os preços. Deixei de comer glúten, lactose e tudo que inflama a saúde do meu bolso. O padeiro também está liso. O dono da padaria devendo. E a delicatessen da esquina lotada de clientes satisfeitos e funcionários com medo. Cansei que o mercado diga em que parte do corpo eu posso fazer tatuagem, onde se usa decote, onde se prende, onde se solta cabelo. Cansei de ver que estamos todos doentes. Os magros dizem que os gordos são descuidados, os gordos chamam os magros de abatidos e os fortes anabolizados, viciados na saúde da aparência. Cansei de ter paciência, cansei de ver quem certo é quem lucra, louco é quem luta e que Rivotril, cachaça e carros comprados à prestação são anestesias que cobram juros. Cansei de liberdade com asas cortadas, de direitos não realizados, de desejos ridicularizados e de ver que o normal está cada vez pior e parece que já estamos acostumados. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Hoje vamos começar aqui a mesa 2, a saúde será coletiva ou não será? E aqui nesse evento tão especial, tão delicado, a gente vinha chegando aqui e comentando, né, que você entra e tem um fiozinho ali para acompanhar. Esse negócio tão afetivo. Chegou, eu vim me emocionando com o fio, imaginando que realmente ele não iria se romper. E na delicadeza do evento, né, vocês vejam que ontem à noite não tinha café. Era um recado para a gente dormir cedo. E hoje tem café, é um recado para a gente despertar. E é por isso que estamos aqui. Vamos começar aqui chamando os palestrantes de hoje, porque tem muita densidade. A gente precisa começar logo. Vamos começar por Maria Maeno, pesquisadora da Fundacentro, do Instituto Walter Eliezer, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e do Núcleo Semente do Instituto Sede Sapiense. Leu recentemente e gosta de Torto Arado. Bem-vinda, professora. Sônia Fleury, pesquisadora da Fiocruz e coordenadora do Dicionário de Favelas Marielle Franco. Seu livro preferido é Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Bem-vinda, professora. E na mediação, Fabrício Menegon, professor do Departamento de Saúde Pública aqui da UFSC e do Programa Pós-Graduação em Saúde Coletiva, também daqui da Universidade. Seu livro preferido é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E recomenda a série brasileira Unidade Básica. A bola está com você, professor. Bom, pessoal, bom dia a todos e todas e todes. Eu queria dizer que é muito gratificante para mim, enquanto professor dessa universidade, ver um auditório tão cheio quanto esse, né? E belíssimo, né? Essa composição. Queria dar as boas-vindas à nossa Universidade Federal de Santa Catarina, que, com bastante cuidado e atenção dessa equipe que está organizando esse evento maravilhoso, tem recebido todos vocês aqui de braços abertos, né? Queria agradecer também... bom, antes de agradecer, eu queria dizer que eu sou o Fabrício e dar aqui a minha descrição. A gente não tem transmissão ao vivo, mas o evento está sendo gravado, então aqueles que eventualmente têm alguma limitação visual, eu sou um homem branco, de cabelos pretos, estou usando uma camisa verde, um paletó bege, né, Lisandra? É bege, né? Uma calça azul e um sapato marrom, tá? Eu queria dizer que eu estou muito feliz e fiquei muito lisonjeado quando a Thaís me convidou para fazer a moderação dessa mesa. Até um pouco assustado, assim, com a hora que eu vi a composição da mesa, né? Sônia e Maria, mas tudo bem, vamos lá, né? A gente está aqui para isso mesmo. Então, obrigado, Thaís, pela lembrança. Thaís, que tem sido uma pessoa que tem buscado essas articulações
dentro da universidade, com as pessoas que estudam aí o campo do trabalho. Me convidou também para fazer parte da diretoria da ABET, então, junto com outros colegas, a gente está compondo essa diretoria. E hoje nós estamos aqui, então, para essa segunda mesa do evento, que com certeza será uma mesa muito potente, e a gente tem participação, então, de Maria Maeno e Sônia Fleury, agradecendo mais uma vez a disponibilidade dela, e dizer que é um prazer muito grande estar com vocês nessa mesa. Agora, a pauta que me deram é uma coisa assim que não dá em 30 minutos, então, porque vai do que saúde pública, saúde coletiva, origem do SUS, o SUS, a pandemia, e aí vai por aí afora. E eu fiquei pensando nisso, eu vou ver se consigo. Então, em 15 minutos ela vai me avisar e eu saio correndo depois para resolver o resto. Tá? Mas começando anteriormente ao SUS, né? Nós tínhamos o Ministério da Saúde, que era a organização voltada para a saúde pública. E o que era saúde pública? Que eu acho que é tradicional no país, né? Senão não teríamos o Oswaldo Cruz, a importância que ele teve e tudo mais. Ou seja, nós temos uma grande tradição em saúde pública concebida, né, como controle de vetores, nessa perspectiva de que há um contato entre o ser humano e um dado vetor, e isso inicia um processo de adoecimento, e que se precisa fazer esse controle dos vetores, das epidemias, vacinas para controlar. Tudo isso é uma tradição brasileira muito forte que nós tivemos, né? E apenas o Ministério da Saúde tinha apenas uns hospitais de crônicos, tuberculose, por exemplo, da saúde mental, que seja. Nós tinha fortemente, antes do SUS, a medicina previdenciária, ou seja, a medicina dos trabalhadores, né? Que aí havia um direito que estava tendo na Constituição a essa atenção, com um modelo que é um modelo curativo, ou seja, qual era o objetivo da medicina previdenciária? Colocar o trabalhador apto para voltar a trabalhar, e, por isso, era uma medicina de cura e uma medicina hospitalocêntrica. Tinha o hospital como uma base central disso, e não preventiva, o que seja, né? E que já no final, antes do SUS, já na ditadura, começa a ser privatizado. Ou seja, nós temos uma característica diferente de outros países da América Latina, que foi no neoliberalismo que privatizaram, nós já vínhamos privatizando desde o IAPI e outros institutos, né? E tinha o assistencialismo nas santas casas. Esse era o cenário fragmentado, compartimentado do anterior, sem a noção de direito, porque o próprio direito que estava na medicina previdenciária é um direito contratual. Se o trabalhador perdia o contrato, ele também não perdia o direito, então, mesmo que ele tivesse contribuído durante alguns anos. Ainda no final dos anos 70, durante os anos 70, começa uma construção muito importante, que é o movimento da reforma sanitária brasileira, né? Esse movimento, que começa praticamente clandestino, né? Porque tudo que se fazia, nós não podíamos reunir, não podíamos fazer nada disso. Para vocês terem uma ideia, a primeira reunião que o Arouca convocou demorou mais tempo para a gente conseguir entrar para a reunião, porque tinha que entrar cada um a 20 minutos e tal, não podia, senão o porteiro avisava que estava tendo reunião de alguma coisa do que a própria reunião. Então, nós começamos, assim, a pensar uma outra configuração do sistema, até porque também a salvaguardar o que já existia de sanitarismo nesse país. Nós não tivemos, nos anos 70, exílio de sanitarista. Nós conseguimos, a partir dessa articulação política que nós fizemos, sustentar pessoas que perdiam o emprego como consultores, ficavam em Montes Claros 3 meses, 2 meses em Campinas, não sei o quê, mas nós não tivemos exilado. Então, isso foi feito todo um trabalho político, organizativo e também acadêmico, né? Foi uma construção que partia de alguns conceitos fundamentais desses da saúde coletiva, que era a determinação social, econômica, política, cultural do processo saúde e doença. Ou seja, não era mais pensar como a saúde pública, que é um encontro entre um vetor e um corpo humano que faz adoecer. Eu posso ter um contato
com o bacilo da tuberculose e não ter tuberculose porque eu estou numa condição física, econômica e tudo mais, que me protege mais. Já uma pessoa que está enfraquecida, que está com condições muito piores, sem ventilação, na casa, uma série de coisas, vai ter consequências muito piores. Então, a gente começa a mostrar que o processo de adoecer, né, ou de ter saúde não é determinado só biologicamente, ele é determinado social, político, culturalmente. E então, essa ideia da determinação social é o grande avanço, um pilar da saúde coletiva. Isso define a saúde coletiva. A outra coisa é entender o sistema de saúde, o conceito que a gente usava de organização social da prática médica, né, que é uma organização social. E, portanto, deveria ser entendida como isso, e não como um profissional autônomo que está com seu consultório, não. Há uma organização política, econômica, estruturada em relação a isso. Isso é o segundo pilar que define a saúde coletiva. E o terceiro era a consciência sanitária, né, que era a luta contra-hegemônica, contra as ideias tradicionais da medicina, do atendimento, da cultura na área de saúde. Então, nós precisávamos difundir uma consciência sanitária. E, para isso, se criou, né, os SEBs, depois a Brasco, tudo isso tinha a ver com essa ideia, as revistas que nós criamos, e precisávamos fazer um movimento cultural, um movimento de mudar a cabeça das pessoas em relação a o que era o sistema de saúde, o que deveria ser o sistema de saúde. Então, naquela época, a gente chamava esse projeto de construção de um sistema único, universal, com direito à saúde, era tão fora dos propósitos, porque você estava em plena ditadura, no país dos mais desiguais do mundo, que ninguém acreditava em universalidade, nem igualdade, nem nada disso, e nós lá desenhando o que devia ser. A gente chamava de Projeto Andrômeda, para vocês terem ideia. Estava lá nas galáxias, na cabeça da gente, mas tinha que ter o pé no chão. Então, esse era o projeto político nosso, né? Estratégia. É pensar uma questão do futuro, pensar como deveria ser, mas ter o pé no chão de saber como é que nós vamos construir isso. Essa era a ideia. E essa estratégia política foi muito desenhada no sentido de fortalecer o Estado, diferente de outros movimentos sociais da mesma época, né, no final da ditadura havia inúmeros movimentos sociais se organizando pró-democracia, muitos deles eram anti-estatais. O nosso nunca foi. Ele sempre foi, nós queríamos um Estado democrático, um Estado diferente, mas nós não podíamos pensar saúde coletiva, pensar um projeto de saúde que não fosse estatal, para ser universal e público. Não era Então, melhorar o Estado, democratizar o próprio Estado, era esse o nosso projeto. E, para isso, a estratégia política foi: vamos ocupar as posições possíveis dentro do Estado e lutar de fora e dentro do Estado. Fomos muito criticados pelos companheiros latino-americanos, que diziam que nós éramos puro reformista, enquanto eles estavam pensando em fazer a Revolução Socialista, nós estávamos reformando o Estado aqui no Brasil, e me questionavam quando eu ia dar palestra fora do Brasil, por que falar em cidadania, que absurdo isso, um conceito burguês, e não sei o que. Então, nós tivemos muita polêmica também. Isso nos distinguiu, essa luta pela democracia, associar a luta pela saúde, a construção do SUS, a uma luta por construir um país democrático, né? Se nós visamos, com isso, ser uma forma de chegar ao socialismo, bem, mas nós ali tínhamos consciência de que precisávamos democratizar o Estado brasileiro, e democratizar queria dizer, em termos dos funcionários do Estado, da burocracia estatal, da universalidade, do tratamento igualitário, né, da inclusão social. Era isso que a gente entendia que era a nossa tarefa dessa geração naquele momento. Não foi fácil, ou seja, nós ocupamos esses espaços com os melhores quadros do movimento sanitário, né, que foram para o Ministério da Saúde, que foram para o INAMPS, e para construir um projeto que era muito limitado em relação ao SUS que nós desenhamos e queríamos.
E a gente tinha que defender aquilo, porque senão nem isso teríamos hoje. Então, foi assim, uma escolha de Sofia difícil de fazer, mas que o movimento teve a maturidade de fazer essa opção, né? Com muitas dificuldades. Então, eu digo assim que eu gosto muito de um termo do André Gorz, que fala de reformas não reformistas. Eu acho que o SUS, a proposta do SUS, que nós fizemos 10 anos antes de constitucionalizar, ela é uma proposta de uma reforma não reformista. O que ele diz que é reforma não reformista? É aquela que, em vez de olhar quais são as possibilidades, ela vê quais são as necessidades. Nós fizemos uma proposta em relação às necessidades. Depois a gente tinha que ajustar ela às possibilidades. Mas nós não pensamos primeiro se tinha dinheiro, se não tinha, se íamos fazer. Vamos fazer, é isso que nós queremos. Então, eu acho que o SUS tem essa marca de uma reforma não reformista, né? Isso tudo é para dizer o seguinte, eu entendo a reforma sanitária em 3 movimentos, que foram, no nosso caso, sucessivos, mas, às vezes, também competindo um com o outro, às vezes com sinergia, às vezes com conflito. Esse primeiro movimento eu chamo de subjetivação, ou seja, é criar o sujeito político. O movimento sanitário foi o sujeito político que organizou, que criou essa área da saúde coletiva como uma área disciplinar, que hoje está aí na CAPES, em tudo quanto é o reconhecimento dela como uma área fundamental da ciência, mas também da prática política de tudo isso. Então, a ideia do sujeito, construção do sujeito. Esse sujeito, é claro, criou alianças, né? Ele nasce como um grupo muito fortemente ligado às universidades, à medicina preventiva, os departamentos de medicina preventiva, foi daí que surgem as pessoas que começaram esse movimento. Depois, em 74, tem uma eleição que já o MDB, que era oposição, ganha em cidades de porte médio, isso foi muito importante, Niterói, Campinas, tudo mais, e a gente começa a experimentar essas ideias nesses locais. Então, nós começamos a ter também, assim, não ficar só na universidade pensando. A gente começou a levar para a prática e ver. O Projeto Montes Claros foi o grande experimento que nós tivemos nessa época de conseguir fazer um sistema único de saúde, pensar como seria esse sistema. Eu acho que isso nos levou, quer dizer, essa construção de um sujeito e uma prática política, nos levou a ter um recurso de poder muito importante no momento em que você tem um esfacelamento do poder da ditadura e uma transição para a democracia. Qual foi o recurso? Nós tínhamos um projeto. Nós tínhamos 10 anos. Eu tenho um livro que eu falei sobre os 20 anos do SEBS. Lá eu mostro assim, o documento que nós levamos no Simpósio de Saúde da Câmara em 78, ele é praticamente o que está na Constituição. Então, isso nos dava um poder de negociação, de discussão, que os constituintes diziam assim, pô, mas todo mundo falando a mesma coisa desse sistema único, o que é isso? Parecia que a gente... Mas a gente tinha conseguido difundir, criar esse consenso, né? O segundo movimento, depois da subjetivação, foi esse movimento da constitucionalização. Então, o processo legal, criar a base legal, já que era um direito, isso tem que ter uma base legal. Se nós queríamos que a saúde não fosse só um sistema, ela fosse um direito, e um direito universal, tem que ser garantido pelo Estado e também por leis, né? Então, levar isso para a Constituição, e nós lutamos na plenária da Constituinte com todas as instituições da área de saúde dentro lá da Constituição. E foi tão difícil esse momento, depois na Constituinte, nós conseguimos colocar, que foi uma Constituinte aberta, democrática, nós conseguimos colocar praticamente... Eu falei para ela me mostrar, não mostra, não. Essa está na metade. Eu vou tentar correr aqui. Eu quero, assim, a gente conseguiu colocar praticamente o mesmo texto. 2 coisas caíram na Constituição, que eles não aceitaram de jeito nenhum entrar como direito, como parte, até o sistema de saúde democrático, descentralizado, participativo, tudo isso. O que caiu? Saúde do trabalhador. Isso não entrou. Nós queríamos constitucionalizar. Ele falou que na Venezuela constitucionalizaram. Nós não conseguimos. Ou seja, nós conseguíamos enfrentar o empresariado da área de saúde, que era muito dependente do Estado. Mas o conjunto dos empresários colocou uma barreira assim, a democracia não vai entrar na empresa.
Aqui mandamos nós. É da ordem do privado e não do público. Né? E a outra coisa que nós também não conseguimos foi com relação às multinacionais, que eram muito mais fortes do que nós e que o próprio governo. Então, a gente queria um controle de medicamentos, que fosse não ter marca fantasia e tudo isso, e, na verdade, também caiu ali e nunca conseguimos. Então, foram as duas derrotas que nós tivemos nesse momento. Né? Mas criamos um sistema descentralizado, participativo, que isso é, tanto o conceito de saúde coletiva é original do Brasil, o resto da América Latina chama de medicina social, nós não chamamos, porque nós não achamos que a área de saúde tem que ser confundida com medicina, então nós criamos um nome que é muito mais amplo do que isso, né? E nós fizemos um sistema também, que falam, baseado no sistema inglês. Não é verdade. O sistema inglês não é descentralizado, não é participativo, e nós fizemos um sistema muito mais original nesse sentido. Né? E um sistema... eu quero falar duas coisas também disso. As leis orgânicas da área de saúde, é uma curiosidade, uma anedota. Nós temos duas leis orgânicas. Tem uma lei orgânica, 41, não sei, 80, como já, Parará, e depois a seguinte, 3, 4 meses depois, quando o Collor caiu. Porque o Collor disse que vetou tudo que era participação de descentralização. Podia criar o Sistema Único de Saúde, ter a lei orgânica, mas descentralizar e participar aí era democracia demais para o governo do Collor. Então, ele vetou. Quando ele caiu, nós fizemos... Então, é o único lugar que tem duas leis orgânicas, que uma voltou tudo. Nós tiramos um lema naquela época, que era assim, a ousadia de fazer cumprir a lei, já que estava na Constituição, mas, então o movimento foi todo nesse sentido. Né? Agora, o terceiro momento, que é o momento da institucionalização do SUS e da política de saúde, ele ocorre na década de 90, já no período de políticas de austeridade neoliberais. Todos os governos tendo que pagar dívida, controle da moeda, controle, a questão do câmbio, enfim, toda essa política de austeridade que fortemente determinou os limites do SUS. Né? E aí as agências internacionais que hoje consideram a área de saúde, o Sistema Único de Saúde como um modelo para o mundo inteiro, naquela época queriam acabar com o SUS para fazer projetos só focalizados. Né? E isso implicou em falta de financiamento, em impossibilidade. Nós tínhamos a área de assistência toda muito concentrada, com vazios assistenciais enormes que até hoje persistem no Brasil, e a gente, não tendo financiamento, não podia ter melhor capacitação das equipes e tudo mais. Então, enfrentou-se essa institucionalização de um SUS que deixou muito a desejar em relação ao que está no texto, na lei e tudo mais, na institucionalização. Eu chamo de a peregrinação das pessoas indo de um serviço ao outro, porque aqui não tem ortopedista, aqui não tem oculista, não sei o que lá, e a pessoa que devia estar abrigada pelo SUS, é ela que tem, no sofrimento, que sair procurando, essa peregrinação é a materialização do contradireito à saúde. Então, nós temos o direito à saúde na lei e o contradireito, muitas vezes, na prática disso. Né? E agora eu vou para a página 2 dessa coisa toda. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Na pandemia, eu acho que muitas coisas ficaram claras da necessidade da gente atualizar essa agenda da área de saúde coletiva e do SUS no país. Né? Primeiro, eu até trouxe aqui 2 livros que eu vou deixar para a biblioteca, mas que estão online, os 2 livros que eu lancei ano passado. Um deles chama Cidadania em Perigo, que é sobre o desmonte das políticas de proteção social no Brasil no governo Collor, no governo Collor também, mas no governo do Bolsonaro, né? O Ronaldo é um dos autores também aqui na área de trabalho, nós pegamos várias áreas, e a questão que nos uniu, esse grupo de pesquisadores, era pensar assim, por que foi tão difícil construir um sistema de proteção social nesse país e tão fácil de desmanchar, demoli-lo?
né? Com esse processo de desdemocratização que nós vivemos, né? Então, eu penso que... Estou tocando essa porcaria aqui, eu tirei o som e continuo tocando. O que a gente vê é o seguinte: de um lado, os governos progressistas na América Latina, dos anos 2000, adotaram um modelo de proteção social que, diante das restrições de governos da austeridade, né, do ter que pagar a dívida e ter limites muito profundos no gasto público que não podiam fazer, o que eles fizeram? Passaram a fazer um sistema de proteção social em que não investiam nos sistemas universais de saúde, educação, e começaram a fazer programas mais focalizados de transferência de renda. Esses programas de transferência de renda, Bolsa Família, e na América Latina inteira, houve programas desse tipo. Esse é o modelo de proteção social que se desenvolve nesse início do século. Esse modelo, que politicamente a gente chama do progressismo na América Latina, esse progressismo ele já se esgotou. Esse modelo está totalmente esgotado. Ou seja, diante da subjetivação criada pelo neoliberalismo, né, um outro sujeito político, não é um sujeito solidário, o sujeito que está lutando no movimento pela política pública, mas é o grande empreendedor, a ideia do empreendedorismo o tempo inteiro, né, a ideia de que você é melhor do que os outros, por isso que você se deu bem e o seu colega não se deu bem. Ao lado disso, você cria o consumidor. As políticas públicas de proteção social passam a criar consumidores, que vão ao mercado, têm um recurso e vão comprar a sua proteção, as suas coisas. Isso combinava perfeitamente com o liberalismo, do ponto de vista da subjetivação. Não é que não sejam necessárias essas políticas, é que elas não foram politizadas. Você criou apenas consumidores e não cidadãos políticos que estivessem entendendo essa dimensão. E essas pessoas que votaram no Bolsonaro. Então, nós criamos as condições... assim, o esgotamento do progressismo levou, e a insatisfação das pessoas de não terem a tal nova classe média, né, que tanto se falou no segundo governo Lula e tudo mais, essa classe média deu com os burros na água, porque virou precariato logo depois, porque não tem mais emprego e foi trabalhar em plataforma. Então, essas pessoas sem direitos, sem nada, que tinham expectativas elevadas que foram criadas, essas pessoas se sentiram frustradas com suas expectativas e passaram a acreditar num salvador qualquer que dissesse que aquilo tudo era um horror e que é antipolítico, e veio um político de 30 anos que está pendurado aí na política ganhando dinheiro para dizer que é antipolítico, e as pessoas agora tem o Marçal, e agora terá outro, e temos o Milei, e assim vamos e daqui a pouco tem a frustração com o Bolsonaro, aí vota de novo no Lula, e nós estamos nesse ciclo que é aquela frase do Gramsci, né? Quer dizer, o velho está morrendo, mas o novo ainda não conseguiu nascer. Nós não conseguimos oferecer, como esquerda, um projeto que gere esperança. Nós não temos hoje capacidade de esperançar a juventude. Hoje eu li no jornal no Globo que o índice de suicídio está aumentando assustadoramente no mundo, e aqui no Brasil também. A Organização Mundial de Saúde divulgou agora esse dado. Então, são os jovens que estão apoiando o Milei. É uma frustração de não ter projeto. Ou se suicidam, ou se agarram a uma coisa completamente fictícia, que não tem base nenhuma na realidade. E isso ajuda a tecnologia que está afastando as pessoas, a falta de ocupação de espaços da rua, porque as pessoas estão grudadas nos celulares. Então, o que nós podemos oferecer, quer dizer, diante disso? É um novo projeto, é repensar isso, uma nova proposta capaz de trazer essa força da juventude, essa potência da juventude para reconstrução do país, e reconstrução não é voltar para trás, fazer o mesmo, porque o mesmo deu com esse burro na água, é fazer alguma coisa diferente. E o governo não tem conseguido apontar nada disso, e nem nós, dos movimentos de esquerda, nem os partidos, nem nada disso. Então, nós estamos no mato sem cachorro, como diz lá em Minas Gerais. A gente não está conseguindo isso. Temos um Congresso
extremamente conservador, e que, com grande predominância nas periferias de conservadores religiosos, misturando fé e política, os neopentecostais, e que estão avançando muito nas pautas que nós tínhamos construído, pautas sanitárias. Transformar o movimento da luta antimanicomial, reverter isso para a comunidade terapêutica. Toda a pauta de avanço nas lutas das mulheres, da questão reprodutiva, do direito a tomar suas decisões, tudo isso está sendo revertido. Agora, o sangue, que foi uma luta, ontem falaram do Betinho aqui, importante, o Congresso quer privatizar. E está na pauta a privatização de novo do sangue. Então, é uma reversão muito grande que está se dando também na área de saúde. Tem avanços? Tem. A ideia que o governo criou agora do complexo econômico e industrial da saúde é extremamente importante, porque na pandemia ficou claro que nós não temos soberania sanitária, ou seja, nós não tínhamos nem máscara, nem respiradores, nem nada disso. E mostrou também que as organizações internacionais não valem quase nada hoje em dia, porque não conseguiram controlar esse fluxo para distribuir de uma forma mais equânime os insumos necessários para o país do Sul. Então, quer dizer, nós precisamos de ter autonomia e soberania. E esse investimento que está sendo feito, ele é importante porque ele é reindustrialização, ele é importante porque é ciência e tecnologia sendo desenvolvida, e é importante para dar soberania, politicamente importante, para colocar o Brasil num outro patamar, porque a próxima epidemia está chegando. Nós todos já sabemos. Outra questão que ficou claro também, então, a determinação social, a gente falava dela, social, econômico, político, mas hoje se fala também na determinação comercial, ou seja, o fato de que há um comércio na área de saúde que virou toda a mercadoria, seja através de seguros, seja através de equipamentos e tudo isso, e que isso determina a capacidade das pessoas estarem saudáveis ou doentes. E a outra questão, eu acho fundamental, o Rio Grande do Sul está aqui, é mostrar que não dá para pensar a saúde fora do marco da questão ambiental, que não foi pensada na reforma sanitária. Era uma coisa que se falava que alguma coisa, muito pouco, e hoje ela é central. Quer dizer, hoje nós atualizamos o projeto da reforma sanitária para dar centralidade a essa relação com a natureza, que está clara a questão climática, a questão do caos, nós temos que avançar nesse sentido também. Eu estou pulando aqui, correndo, igual... Mas... Acabou? Bom, obrigada. Não, eu acho que uma outra questão, assim, eu vou terminando mesmo, porque acho que tem uma questão importante também, pensar, ontem se falou muito dos trabalhadores. Há uma mudança tão grande na classe trabalhadora que hoje nós temos que nos debruçar a pensar de quem nós estamos falando quando falamos de trabalhadores. Nós estamos falando do trabalhador sindicalizado, aquele que tem carteira assinada, está organizado, mesmo com a desindustrialização que houve, mesmo com o corte na área de serviços, substituição nos bancários, por exemplo, por máquinas ao invés de pessoas. Todos esses processos alteraram enormemente a estrutura da classe trabalhadora nossa, que está muito mais fragmentada, com muito menos... Os sindicatos perderam muita importância, os partidos políticos perderam, porque estavam ligados também aos trabalhadores, perderam importância. Então, quando a gente está falando do precariato, dos trabalhadores, ou do pejotizado. Hoje nós temos uma complexificação nos trabalhadores tão grande que faz os interesses estarem muito diferenciados e pouca capacidade de gerar uma luta comum. Então, não adianta a gente ficar falando só de classe trabalhadora, nós temos que pensar muito com o que liga essa classe trabalhadora, o que um pejotizado vai ter a ver com o que está na plataforma e com o que está no sindicato daqui da Justiça.
nós temos que construir essas pontes para a gente poder falar com a boca cheia de classe trabalhadora. Vamos ter lutas específicas que não vão se juntar. Então, acho que essa questão é crucial para todos nós aqui. E eu acho muito importante esse seminário, que está retomando a coisa da saúde e trabalho junto, né, e das lutas sindicais, porque foi daí que veio toda a discussão de determinação social de saúde e doença. Foram os epidemiologistas ligados à área de trabalho, né, que começaram com essa discussão sobre saúde do trabalhador, e a gente teve avanços na época. Tinha o DIEESE, mas tinha o DIESAT, né, da saúde do trabalhador, que produzia... enfim, houve avanços institucionais nessa área também, dentro das políticas públicas, mas muito limitadas, porque a questão da propriedade se mantém sempre como barreira no capitalismo a qualquer ingerência de regulação pública sobre o trabalho, porque ele é parte da propriedade do trabalho. E como tirar isso, né, e colocar isso na esfera pública? Como as mulheres conseguiram fazer, né, porque também outra esfera que o Estado não podia entrar era da família. Era a empresa, o Estado não pode entrar por causa da propriedade privada. E ali, por causa do pátrio poder, também não podia entrar. Então, as lutas na esfera da reprodução, as lutas feministas, foram fundamentais para colocar a questão dentro da casa, na rua, colocá-la na esfera pública. O Estado tem que entrar, tem que ter Lei Maria da Penha, tem que regular tudo isso, né? Isso é fundamental. Como fazer isso na área do trabalho, que continua fechada, né, a essa maior regulação, a maior presença pública. Com relação, ainda tem outra coisa que eu acho que é importante, e aí eu vou terminar mesmo. Eu coordeno um projeto que eu inventei, que é o Dicionário de Favelas Marielle Franco. É uma plataforma, vocês todos podem entrar lá, wikifavelas.com.br. Né? É uma plataforma wiki nossa, né, no qual nós estamos trazendo para o conhecimento público, né, o que as pessoas da favela ou os estudiosos de favela produzem sobre favela. E o que é que eu percebi quando comecei a fazer pesquisa em favela? Eu estava um pouco cansada de ficar fazendo só instituição, lei. Eu trabalhei na Constituinte, depois no SUS, quer dizer, nós ficamos muito ligados à institucionalização. E meu tema é a cidadania e a democracia. Aí eu pensava, bom, mas cadê o cidadão? Aí eu fui para a favela, falei, eu vou lá para onde o povo está, como diz o Milton Nascimento, porque eu acho que é lá que tem que ir. Aí eu cheguei lá, me dei conta de um mundo fascinante. Que o Tiaraju, aquele menino que estava aqui ontem na mesa, é amigo do Tiaraju também, que o Tiaraju chamou, na tese dele, de sujeito periférico. Hoje, há uma subjetivação importantíssima que está acontecendo nas periferias, que as pessoas tinham vergonha de dizer que eram da favela, vergonha de dizer que eram da periferia, e hoje as pessoas têm orgulho de dizer que elas são negras, têm orgulho de dizer que elas moram na periferia e de defender aquele território e aquela identidade, né, como um recurso político na luta pela inclusão social. Então, eu achei que precisava fazer essa ponte. Então, se alguém aqui trabalha com favelas e periferia nas várias áreas de vocês, entra lá, escreve um verbete. Temos 55 mil acessos por mês dessa história. Então, eu acho que um outro autor americano chamou, que estudou São Paulo e a Zona Leste, chamou de cidadania insurgente. Há uma insurgência hoje enorme, né, que às vezes se manifesta como violência, mas também se manifesta como contra-hegemônica. Não por acaso, na hora do maior hegemonia, né, do neoliberalismo, de falar só do individualismo, da competição, do empreendedorismo, você encontra hoje em todas as favelas e periferias coletivos. Por que essas pessoas chamaram de coletivos? É o oposto do individualismo. São coletivos que estão na área cultural, do hip-hop, do slam, de todas essas manifestações,
mas se chamam de coletivo, porque e isso se opõe à ideia do individualismo competitivo. As pessoas estão ali, estamos juntos. A frase que nós estamos juntos, nós por nós. Né? São várias formas que manifestam essa luta e que essa luta tem que ser coletivizada. Quer dizer, como trazer a luta pelo comum, que hoje eu acho que é uma coisa importante, né, para a nossa pauta central, ambiental e também pelo comum. Como ocupar os espaços públicos, né, como fazer a internet, os bens públicos, o common goods, a internet ser pública e não ser só privatizada e dominada por 5 desses magnatas. Quer dizer, eu acho que nós temos que criar uma cidade, um transporte público gratuito, temos que pensar no comum, e é isso que vai nos criar solidariedade, porque sem isso a saúde não será coletiva e a democracia também não será democrática. Obrigado. Sônia, muito obrigado por esse resgate histórico, né? É a história sendo contada por quem viveu a história. Isso é um privilégio que não tem preço, né? E obrigado também por encerrar com uma palavra muito bonita, que é essa palavra solidariedade, né? Que sustenta a nossa luta e o nosso sistema de saúde, que, apesar em que pese todas as dificuldades e todos os enfrentamentos que a gente vê acontecer todos os dias, ele é fundado na solidariedade, ele só se mantém e só existe até hoje porque a gente construiu essa ideia de solidariedade e quer ver essa ideia se reproduzir ao longo do tempo. Né? Muito obrigado. Eu passo a palavra, então, para Maria Maena, para a gente ouvir também. Gente, bom dia a todos e a todas. Assim, depois desta... Não sei, eu não vou chamar de palestra, não. Eu não sei, depois desta coisa que a Sônia fez, eu acho que eu fiquei emocionada, sabe? Enquanto ela falava, eu ficava emocionada de verdade, né? Enfim, a Sônia é um monumento, né? E, bom, eu vou falar um pouco do meu ponto de vista, a Sônia deu um panorama, assim, como ela consegue fazer em tão poucas palavras, em tão pouco tempo, né? E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui junto com ela e de aprender tanta coisa e com vocês. Esse evento está sendo maravilhoso. E aí eu saúdo todo mundo que ajudou, né? As meninas, as moças, os homens, os rapazes, aí, todo mundo que está compondo para que esse evento seja tão brilhante, né, Fabrício? Bom, será que já... eu, como não tenho a capacidade da Sônia, eu vou seguir um roteiro aqui, né? O ponto de partida que eu quero colocar é um pouco o que a Fátima falou ontem, é a defesa da saúde do trabalhador como um direito humano, que, aliás, é o título, o lema da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que vai ser no ano que vem, em julho de 2025, né? Então, na verdade, trata-se de um direito essencial, né? E é um direito humano estrutural, desrespeitado diariamente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Próximo, por favor. Então, eu falo sempre que, além da saúde do trabalhador ser um direito humano, apesar da Sônia ter falado que, de fato, foi um embate lá no Congresso, na Constituinte, a saúde do trabalhador não entrou, e a gente sabe por que não entrou, ela colocou aqui, mas eu acho que a gente tem algumas brechas em que a gente pode colocar a saúde do trabalhador como constitucional também, sabe? Porque o artigo 6º, ele diz que há direitos que estão acima de qualquer coisa, direito à educação, direito à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção, à maternidade, à infância, à assistência aos desamparados. E o artigo 196 diz que a saúde tem que ser garantida pelo Estado mediante políticas sociais e econômicas. Então, os interesses econômicos não podem estar acima do direito à saúde. Pelo contrário, as políticas de crescimento econômico e de empregos, que é sempre lembrada pelos governos, têm que garantir a saúde também. São essas políticas que determinam o que nós comemos, qual a qualidade do que nós comemos, com ou menos sem agrotóxicos, determinam onde e como moramos, como nos locomovemos, se temos ou não saneamento, onde e como trabalhamos.
E também esse artigo diz que a saúde é direito de todos e que o acesso aos serviços de saúde é universal e igualitário. E quando se diz todos, inclui-se os com CPF, com RG, sem CPF, sem RG, com ou sem endereço domiciliar, com ou sem religião, de qualquer idade, etnia, cor, raça, gênero. Na pandemia, a gente viu um pouco a fragilidade disso. Nós temos vários relatos e trabalhos aí com 12 imigrantes, por exemplo, que não conseguiam vacina, que não conseguiam ser atendidos na UBS porque não tinham local definido, pessoas que estavam em situação de rua, muitas vezes, com dificuldade também. Então, a gente vê que essa coisa básica, apesar de estar mais ou menos garantida, a universalidade, eu acho que é uma realidade hoje do Sistema Único de Saúde, durante a pandemia a gente viu que havia várias dificuldades, né, nesse quesito. E próximo, por favor. Esse artigo 196 dialoga com o conceito da reforma sanitária, de determinação social da saúde. Nós vivemos e adoecemos, e morremos conforme nosso lugar no mundo e nossa inserção na sociedade, no país, na região, na sociedade, que eu digo assim, no mundo mesmo, né? Porque tem a questão geopolítica mundial, país, região, estado, município, bairro, onde como moramos, onde trabalhamos. Então, nossa vida e saúde dependem essencialmente de políticas sociais e econômicas. E quando tomamos conhecimento que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo e tem na lista dos 10 mais vendidos, 5 que são proibidos na Europa, e que a legislação brasileira permite resíduos de substâncias cancerígenas, como a malationa, em quantidade de 400 vezes maior, né, que na União Europeia, a gente pode afirmar que os trabalhadores rurais e suas famílias, além de todos que comem tudo isso, que somos nós, todos nós que estamos nessa sala, temos maior probabilidade de termos mais câncer, mais doença de Parkinson e descendentes com malformações congênitas. E só nós temos um aumento de especulação imobiliária, sacrificando os espaços urbanos como espaços de encontros e convivência social, dando lugar à densificação de pessoas em modo exponencial. Se nós temos um processo de gentrificação, haverá um grande contingente, como nós já temos, de famílias que são jogadas para a periferia. E se, paralelamente, as prefeituras e estados não definem estratégias de aquecimento econômico descentralizado e responsável, voltado para o coletivo, essas periferias continuarão a ser dormitórios de trabalhadores e famílias, destituídas de saneamento, de equipamentos de saúde, educação, lazer suficientes, cultura. As pessoas continuarão a demorar horas para chegar aos locais de trabalho, como foi falado ontem, nas grandes cidades, sofrendo violência a cada vez maior, né, no trajeto, seja no trabalho também, com acidentes, mortes, discriminações e adoecimentos, como nós temos testemunhado ano após ano. E na raiz dessa realidade, um aspecto assustador. Nós continuamos a pensar em hora do rush, como se isso fosse uma questão inabalável e natural das grandes cidades. Isso para ficar no cotidiano, porque também nós temos situações vividas em outras situações específicas, como queda de andaime diariamente, ou eletrocução, gente morrendo por choque elétrico, trabalhadores morrem asfixiados por grãos em grandes silos, muito mais do que a gente imagina, sem contar os eventos ampliados que matam e penalizam não só trabalhadores, como populações inteiras, né? Como aconteceu nas barragens de Samarco, em 2015, e da empresa Vale, em 2019, esse último considerado um dos maiores acidentes de trabalho, sem contar as milhares de pessoas que tiveram seu modo de vida arrancado subitamente. Então, as investigações dessas catástrofes demonstram que até se romperem, muitas decisões que haviam sido tomadas contribuíram para que as tragédias ocorressem. Não porque os riscos fossem desconhecidos, ao contrário, eram conhecidos, mas decidiu-se por arriscar e apostar na sorte, com leniência absoluta do Estado. Deu no que deu. Então, digamos que a gente está numa situação em que há uma... eu vou colocar um pouquinho como eu entendo essa questão da saúde do trabalhador nesse contexto, então. No próximo, por favor. Com essa compreensão que eu estou colocando aqui, a saúde do trabalhador foi colocada de uma forma sorrateira
no bom sentido, na Constituição, como uma atribuição do SUS na Constituição Federal em 2 itens do artigo 200. Esses 2 itens, que são aqueles 2 lá, de executar, assim como as de saúde do trabalhador, dele compreendido o ambiente de trabalho e depois completado com a Lei Orgânica da Saúde, eu acho que deram uma potência, eu acho que deram conseguiriam potencialmente romper com o paradigma até então vigente. Até a Constituição Federal, a relação trabalho e saúde era tratada do ponto de vista trabalhista / previdenciário, separadinho. Assim, era reconhecido como assunto do poder público, em particular, por meio de normatizações, em particular por normas regulamentadoras e ações fiscalizatórias do Ministério do Trabalho, somente, meu Deus, somente nos ambientes de trabalho formal, né? E as normas regulamentadoras eram e ainda são fruto de negociações entre trabalhadores, governo e empresa em uma relação de desequilíbrio de forças, como nós sabemos, na qual prevalecem os interesses econômicos sobre os interesses da saúde coletiva dos trabalhadores e suas famílias. E quanto à Previdência Social, abrangia e continua abrangendo apenas os segurados do seguro-acidente de trabalho e, basicamente, incluía apenas os CLTistas. A Constituição Federal veio para dizer, em poucas linhas, todas as pessoas que exercem atividade de trabalho, independentemente de vínculo empregatício, independente de serem brasileiros ou imigrantes recentes, ou de outras características étnico-raciais ou de opções de gênero, são trabalhadores e trabalhadoras, e devem ter essa relação trabalho e saúde como assunto do SUS, e considerando esse mosaico que a Sônia coloca. Hoje nós não temos uma classe trabalhadora única, nós não temos um mundo do trabalho. Nós temos diversos mundos do trabalho, muito diferentes um do outro. E isso tem que ser considerado, senão a gente não chega à raiz do problema. Então, essas ações são importantes, tanto do ponto de vista da promoção da saúde, como da vigilância e prevenção de acidentes e doenças, como do ponto de vista da recuperação e da reabilitação, tanto quanto outras doenças infecciosas ou doenças crônico-degenerativas, né? E eu acho que esse arcabouço, apesar de limitado e que poderia ser maior, foi um grande avanço que se conseguiu na Constituição Federal, e essa história bonita que você colocou, e que realmente nós temos isso porque vocês batalharam muito naquela época, né? Então, outra, por favor. E outras, a gente teve muitas idas e vindas, leis aí, que reforçam a competência da saúde do trabalhador no SUS pela 8080, e outras que vieram aí na fiscalização de ambientes, impacto das tecnologias, etc. E próximo, por favor. E é importante dizer como está no DNA do SUS a participação dos trabalhadores e dos sindicatos está também garantida na lei. Por favor. Próximo. Como estrutura em rede para que essas atribuições do SUS em relação à atenção à saúde do trabalhador, foi criada a Rede Nacional da Atenção Integral à Saúde do Trabalhador em 2002, RENAST, tendo como os nós dessa rede os centros de referência em saúde do trabalhador. Essa rede foi inspirada nas múltiplas experiências que se desenvolveram em vários estados do país. Próximo, por favor. E aí me permitam fazer um breve espaço de conversa sobre minha experiência na década de 80 em um território na cidade de São Paulo. Eu fiz parte de umas primeiras experiências na estrutura da Secretaria de Estado da Saúde também, que não era progressista de jeito algum, né? Mas tinha um diretor lá que achava importante que a gente fizesse saúde do trabalhador, que ele nem entendia tanto o que era, né? Então, nós fizemos o Programa de Saúde dos Trabalhadores da Zona Norte de São Paulo, criado em 85 e 86. E o seu método de atuar era inspirado no modelo sanitário italiano, com a ideia de implementação de um sistema integrado de informação, assistência, vigilância e fiscalização, com a participação dos trabalhadores e seus sindicatos. Na época, a gente trabalhava muito com trabalhadores no mercado formal, e valorizando, sobretudo, o seu saber do trabalho cotidiano. Quando nada havia sobre saúde do trabalhador, na saúde coletiva, ou no sistema de saúde, na época, nós testamos sistemas de informação mais fidedignos de acidentes traumáticos do que os da Previdência Social,
incluindo denúncias por telefone, coleta de informações de serviço de urgência, que podiam ser usadas em tempo real para ações de vigilância e fiscalização, além de avaliar trabalhadores e fazer diagnósticos situacionais das empresas, também ações de vigilância e fiscalização, envolvendo unidades básicas de saúde da região, né? E havia essa participação. Eu lembro que, na ocasião, ainda nós não tínhamos o SUS, né? E, a despeito das discussões efervescentes da 8ª Conferência Nacional de Saúde, para muitos sanitaristas da base que nós enfrentávamos, era esdrúxulo, né? O conceito de que as atividades de trabalho deveriam ser consideradas como determinantes da saúde e do adoecimento das pessoas. Para muitos dos sanitaristas da nossa região, era desnecessário que os serviços de saúde tivessem uma atenção voltada aos adoecimentos do trabalho, argumentando que os trabalhadores faziam parte da população adulta como um todo, e que, portanto, as doenças que acometiam a população adulta eram as mesmas doenças que acometiam também os trabalhadores. Teimavam em ignorar o trabalho como estruturante das nossas vidas. Nós temos férias se o trabalho nos permite. Acordamos e dormimos muito em função do trabalho. Tomamos condução lotada ou não, ou enfrentamos trânsito em função do trabalho. E negavam a necessidade de estruturas robustas, capazes de enfrentar os campos de batalha verdadeira, que são os ambientes de trabalho, nos quais o conflito capital e trabalho faz as suas vítimas diariamente. Submetidas a um trabalho dominado pelo interesse do capital, os trabalhadores e trabalhadoras sofrem as mais diferentes formas de violência física e psicológica, entre as quais exposição a agentes agressores no ambiente, a riscos e acidentes mutilantes, a mortes, a controle de ida ao banheiro, a ritmos extenuantes de trabalho e a sistemas e metas, avaliação de desempenho, humilhações, discriminações, injustiças. Na década de 90, durante um período de cooperação com a Itália, era a cooperação Brasil-Itália, nós cunhamos a ideia de uma rede de centros de referência em saúde do trabalhador inseridos no recém-nascido SUS. Sonhávamos com a rede Brasil-Brasil, né? Então, próximo, por favor. E na falta de uma legislação adequada à época, então nós não tínhamos lei nenhuma que falava que a gente podia fazer, a gente se valeu de um artigo do Código, 2 artigos do Código Sanitário do Estado de São Paulo, em 78, que era de 78, era bem antigo, e falava que a Secretaria de Saúde estimulará por todos os meios ao seu alcance o desenvolvimento de atividades de saúde pública. Ora, proteger a saúde do trabalhador, proteger o trabalhador do trabalho, era uma atividade de saúde pública. Nós assim interpretamos isso, né? Então, ainda fala esse código, visando ao controle de acidentes pessoais e de doenças por sua elevada prevalência de doenças infecciosas e outras não transmissíveis. Ora, acidentes e doenças do trabalho não são transmissíveis, então a gente usava esse artigo do código para fazer tudo o que a gente quisesse, né? E o outro artigo dava o poder de impor, próximo, por favor. Outro artigo dava o poder de impor penalidades referentes à prevenção e repressão de tudo quanto possa comprometer a saúde pública. Então, também usávamos isso. Nós chegamos com esses 2 artigos, nós fazíamos fiscalização junto com trabalhadores, fazíamos vigilância junto com trabalhadores, chegamos a interditar várias empresas e máquinas, quando em alguns casos, né? E eram tempos de desbravamento e ousadia, que a gente relatou num livro escrito a muitas mãos. Fomos construindo passo a passo, cada coisa, interpretando de forma favorável o que a gente achava, com a participação dos trabalhadores. Nós fazíamos coisas que hoje eu não vejo o SUS fazer. Por exemplo, médico do trabalho de empresa não entrava no Programa de Saúde dos Trabalhadores da Zona Norte, porque havia um conflito inerente. Hoje, os centros de referência estão coalhados de médicos do trabalho das empresas. Então, acho que falta um pouco também de coragem. Não tem perfil. Não tem lei que não tem perfil. Manda para outro lugar. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco essa ousadia, mesmo em tempos bicudos como hoje. Na época, eram bicudos também, né? Então, eu fecho parênteses disso, né? E para dizer que, de lá para cá, muitas portarias foram publicadas para consolidar essas ações, então, do SUS, né? E o próximo, por favor.
Eu queria falar, então, do cenário atual, que há duas políticas nacionais referentes à segurança e saúde do trabalho no Brasil, e, como diz o meu amigo Fadel, ele fala, quem tem duas políticas não tem nenhuma, né? Uma delas se intitula Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, instituída por decreto. E trata-se do resultado de acordo em comissão tripartite paritária, constituída por empregadores, trabalhadores e governo. É um fórum oficial do Ministério do Trabalho para discutir temas referentes à segurança e saúde no trabalho, em especial as normas regulamentadoras. Essa política demorou 8 anos de negociação. Negociação, vai para cá, vai para lá, enrolação aqui, enrolação ali, tal, idas e vindas, sem qualquer participação da base dos trabalhadores. Embora as centrais sindicais participem, a base dos trabalhadores está alheia a esse processo. Então, falta envolvimento dos trabalhadores formais, informais, né? E tem 7 diretrizes, das quais não se avançou 1 milímetro desde a sua publicação, em 2011. 1 milímetro, nenhuma dessas 7 diretrizes. E a outra política nacional é a Política Nacional de Saúde Trabalhadora e da Trabalhadora, instituída pelo Ministério da Saúde. Destina-se à organização das ações no âmbito das 3 esferas do SUS, municipal, estadual e federal, se atendo, em particular, às diretrizes e ações de assistência e vigilância do SUS na atenção à saúde do trabalhador. É, portanto, unissetorial, porque foi assinada por um ministério só, né? Ambas são insuficientes, na nossa opinião, na minha opinião, e de um grupo de pessoas, são insuficientes tanto para a promoção de saúde e prevenção de acidentes, não mexem uma vírgula nos sistemas que são os responsáveis pelo modo como o trabalho se organiza. Os frigoríficos e outros setores da indústria de alimentos, as montadoras, os bancos, etc., concebem suas organizações e gestão de trabalho de maneira que deem a maior produtividade possível com o menor contingente de trabalhadores, demitindo, negligenciando possibilidades de ocorrência de acidentes e doenças que ocorrem ano a ano diante dos nossos olhos e da sociedade. E aí, próximo, por favor. Como se não bastasse, há um sistema de ocultamento dos registros do que acontece com as vítimas, que são espaços privados, esses espaços de trabalho. A pandemia mostrou muito isso. A vigilância ia em vários lugares, parecia que o vírus não ultrapassava as barreiras das empresas. Então, milhares de trabalhadores de frigoríficos, por exemplo, contaminaram cidades inteiras. E isso continuou sendo desconhecido. Não se colocava a ocupação, por exemplo, como lembrou bem ontem o Ronaldo, e durante a pandemia eu levantei várias vezes essa questão, né? E os governantes falavam de tudo, de baladas e tudo, menos dos ambientes de trabalho, né? Então, esse sistema de ocultamento dos mortos e feridos, né? Nas guerras, os feridos e mortos são até homenageados. Na guerra do mundo do trabalho, mesmo formal, as vítimas trabalham juntas, mas sofrem e morrem sós, sem serem reconhecidos. E alguns fatos que explicam o fato das empresas não emitirem a comunicação de acidente de trabalho, que é obrigatório por lei. A ocorrência de acidente de trabalho é uma evidência que o sistema de gestão e segurança e saúde no trabalho falhou. Portanto, a empresa falhou, é uma evidência disso. E isso não é um fato que interessa a empresa, evidentemente. Uma coisa é quando há uma falha em um avião, que resulte ou não em um acidente aéreo. Tanto a empresa aérea como o fabricante de avião terão todo o interesse em aprender com a falha e incorporar a correção no sistema de segurança do avião, pois as perdas materiais são enormes e as repercussões midiáticas enormes também. Já no acidente de trabalho, não. Apesar de serem muito mais numerosos, em torno de 2.500 mortes formais por ano, ao longo de anos, isso é ao longo de anos, 2.500 pelo menos, causam pouco ou quase nenhum impacto midiático. Simplesmente costuma-se imputar o acidente à falta de atenção, simplesmente, e à falha humana como causa do acidente. Quando, de fato, o que gera os acidentes graves é a organização e gestão do trabalho e a sucessão de decisões ao longo do tempo que privilegiam os interesses de produtividade e lucros das empresas. Outro ponto é que os trabalhadores não conhecem seus direitos. Não conhecem seus direitos, então não reivindicam. Agora, quando reclamam, quase 100% das vezes, após a demissão, eles são adoecidos ou sequelados que vão na Justiça do Trabalho, que também sofreu um revés na reforma trabalhista.
O outro item é a falta de democracia nos ambientes de trabalho. Não há democracia alguma, nada. As pessoas não podem falar, as pessoas têm medo de falar. É um clima de medo, de represálias, que inibem os trabalhadores a reivindicar seus direitos, incluindo aquele de recusar. Está garantido na lei, mas na prática não acontece. Recusar-se a executar ordens quando julgam que as condições não são adequadas. Outro item, a emissão de CAT é um elemento que pode depor contra a empresa em caso de eventual ação judicial do trabalhador e arranhar sua imagem. Outra questão, quanto mais acidentes e doenças relacionados ao trabalho são registrados, mais a empresa paga em alíquota móvel. Desde 2006, institui-se o fator acidental de prevenção, que começou a vigorar em 2010. É um multiplicador. Então, quanto mais a empresa notifica, mais ela tem que pagar. Qual a empresa que vai notificar para pagar mais? Quer dizer, existe uma contradição absurda no nosso sistema de Estado, sistema legal nisso. Historicamente, será que só eu percebi isso? Será que só as pessoas... Não, obviamente que não, é proposital isso, né? Historicamente, 92% das empresas têm sido bonificadas, 92%. E também as possibilidades do Estado entrar com ações regressivas para ressarcimento dos gastos diminuem, pois se não há acidente de trabalho registrado, não há o que cobrar das empresas. Então, além dos direitos dos trabalhadores que são negados, há prejuízo financeiro para o erário público, e isso está lá, em lei. Todos os registros, tanto as condições de trabalho, outra coisa que é fundamental e que foi inventada há pouco tempo e todo mundo parece que bate palma, eu vejo pouca gente falando disso. Todos os registros, tanto de condições de trabalho como de acidentes e doenças, são colocadas pelas empresas no e-social, chamado e-social, que todo mundo aplaude e tal, porque integra as informações. Integra as informações para quê? Porque a integração de informações é fundamental, mas depende para quê essas informações são integradas. Né? As empresas incluem apenas o que querem. Ou somos ingênuos de achar que as empresas declararão que submetem os trabalhadores à pressão, à sobrecarga de trabalho ou mesmo à exposição a substâncias químicas. Esse e-social tem uma lista enorme, de substâncias químicas que os trabalhadores entrariam em contato, ou mesmo questões de organização do trabalho. Estresse, por exemplo, está lá. Que empresa vai dizer que submete os trabalhadores a estresse? É um absurdo. Né? E melhor, ninguém tem acesso ao que as empresas declaram, porque as empresas têm que ter uma senha, cada uma, para acessar o seu e-social. Mas se qualquer um de nós quiser ver a acidentabilidade das empresas, não pode, porque nós não temos senha da empresa. Então, é um segredo, simplesmente. Né? É uma coisa de interesse público, coletivo, mas é segredo. O nexo técnico epidemiológico, a partir de 2007, foi o único recurso legal implementado que, por alguns anos, revelou parte dos acidentes de trabalho e, principalmente, das doenças que estavam submersas, revelando um pedacinho a mais do iceberg. O nexo técnico epidemiológico não depende da emissão de CAT pela empresa, pois os casos mais frequentes em determinados ramos econômicos são presumidamente registrados como acidente de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. Mas, na prática, esse nexo técnico é combatido, como eu vou falar um pouco mais tarde, é combatido por empresas, é combatido pelo próprio INSS, incrivelmente. Né? Bom, próximo, por favor. Apesar do INSS, e aí eu vou falar um pouco do INSS e Previdência Social, apesar de comporem o tripé da Seguridade Social na Constituição Federal, junto com a saúde e a assistência social, no mundo real, a Previdência faz suas regras, sempre mirando custos, colocando dificuldades administrativas pouco transparentes e os peritos para barrarem a concessão de benefícios. Atualmente, os benefícios, por exemplo, são acessíveis apenas por meio digital, pelo meu INSS. As agências já estão acabando. Então, você vai lá, olha, você entra, então, pelo meu INSS. Bom, poderiam ajudar, pelo menos, o trabalhador que não tem acesso ao meio digital? Não, cada um por si. Então, cada um entra no meu INSS também, meio digital, pessoas que não têm familiaridade com o meio digital. Está sendo exclusivo hoje. Essa é uma forma
grotesca de excluir os trabalhadores aos seus direitos, a requererem seus direitos. Não é nem de conseguir, mas de requererem seus direitos. O Ateste Med, que hoje está sendo muito falado, foi a resposta para diminuir as filas. O ministro da Previdência, vendo aquelas filas eternas de milhares de trabalhadores que saíam todo dia nos jornais, dizendo que queriam acessar o benefício e não conseguiam, né, quando estavam doentes, etc., acidentados. Então, o que ele fez? Ele inventou o Ateste Médio. O que é o Ateste Médio? Em princípio, é uma coisa que nós sempre defendemos. Sempre defendemos o seguinte: quem tem atestado médico do SUS deveria conseguir o benefício da Previdência automaticamente. O SUS é público, faz parte da Seguridade Social, junto com a Previdência Social. Por que tem que ter um perito lá para fazer um retrabalho? Então, nós defendemos durante anos isso. Obviamente, as pessoas ouviam por um ouvido e saía pelo outro. E aí, para resolver esse problema, o ministro da Previdência Social agora resolveu acatar isso, não porque a gente falou, mas porque ele via uma perspectiva de diminuir as filas. E ele começou a aceitar. Então, não só atestados médicos do SUS, mas e convênios, qualquer médico. Ótimo, maravilha. Só que excluía a comunicação de acidente de trabalho, excluía acidente de trabalho. Quando era acidente de trabalho, o trabalhador tinha que enfrentar fila para fazer perícia daqui a 2, 3 meses. O que o trabalhador fazia? Abria mão da condição de acidentado de trabalho. Obviamente, porque ele precisa receber, precisa comer, né? E aí, depois, quando os sindicatos, principalmente dos bancários, reclamaram lá com a Previdência Social, começaram a acatar a CAT. Somente a CAT emitida pela empresa. Ilegal, porque a CAT pode ser emitida legalmente pela empresa e por outros também, né? Inclusive o próprio segurado. Então, de uma forma ilegal, a Previdência também incluiu a CAT. Novamente, reclamações, alguns meses, idas e vindas, movimento sindical vai lá, tal. O que acontece? Ah, então tá bom, vamos aceitar qualquer CAT. Ok. Só que até agora excluíram o nexo técnico epidemiológico, que é o critério responsável por revelar a maior parte dos adoecimentos relacionados ao trabalho, notadamente os musculoesqueléticos, os adoecimentos musculoesqueléticos e os adoecimentos mentais. Então, sempre, o que acontece? A Previdência Social tenta barrar, ela tem esta lógica de seguradora privada, né? E a grande novidade agora é que eles vão mudar, porque eles viram que tem fraude. Por que é fraude? Porque aumentou o número de benefícios concedidos. É evidente, havia um represamento enorme. Então, é natural que tenha tido um pico mesmo, né? E se as pessoas precisam, as pessoas têm direito aos benefícios por incapacidade. E quanto aos milhões de trabalhadores, né? Eu coloquei lá ação e reação dos peritos, é porque agora todos os trabalhadores parece que vão ter que passar, isso não está regulamentado ainda, vai sair a redação agora, vão passar por perícias novamente. Então, retrocedendo para isso que era um passo para a desburocratização, etc., apesar de vários problemas em relação aos acidentados do trabalho. E quanto aos milhões de trabalhadores e trabalhadoras da informalidade, como a maioria das 6 milhões de trabalhadoras domésticas, dos plataformizados, os que fazem bico, estão totalmente fora de qualquer sistema de tutela de proteção dos males do trabalho, né? Tem o SUS, que é universal, mas fora isso não tem mais nenhum outro direito, né? Então, assim, a despeito de todos os esforços que nós fizemos durante esses anos, e eu me coloco junto dessas pessoas, o fato concreto é que não conseguimos avançar significativamente. Então, a gente tem defendido uma proposta inspirada na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que, para viabilizar essa política, foi criado o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, cujo primeiro passo foi o presidente Lula ter declarado em 2003 o óbvio, que o principal inimigo a ser combatido era a fome. A fome passou, então, a ser uma questão social. Até então, não era uma questão social. A fome, todo mundo passava fome, a gente falava das estatísticas, mas era como se Deus quisesse e estava tudo bem. Então, claro que eu estou exagerando, há movimentos já históricos em relação a isso, tal, mas foi importante o governo federal, em 2003, falar, olha, a fome nós temos que combater. E o CISAM é um sistema com a participação, esse Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, é um sistema com a participação de 24 ministérios,
Então, do desenvolvimento, da assistência social, da casa civil, da agricultura, da ciência e tecnologia, da cultura, da fazenda, da igualdade racial, etc., etc., da saúde, do trabalho e emprego. Então, 24 ministérios organizados para colocar em ações para combate à fome e à segurança, para garantir a segurança alimentar. Há uma Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um órgão colegiado, né, dos ministérios. Há um conselho também composto por representantes da sociedade, de pessoas da sociedade, etc. Então, vejam esse singelo diagrama que eu fiz aí, né, que a principal característica disso, do CISAM, e do que nós estamos propondo é a intersetorialidade e a participação de todos os ministérios, tanto daqueles protetores da saúde, como a saúde, trabalho, teoricamente a previdência social, meio ambiente, direitos humanos, assistência social, igualdade racial, mulheres, povos indígenas, como aqueles do núcleo duro, que determinam como a sociedade vai funcionar e como o trabalho funciona, que é a fazenda, planejamento, cidades, turismo, etc. São os ministérios que estão na raiz daqueles aspectos que fazem a gente morrer, adoecer, se acidentar. E como tornar realidade? A primeira coisa é ter a ideia, debater com nossos pares, conversar com pessoas e ir ajustando a proposta, fazer a cabeça do nosso presidente da República, também eu acho que é importante. Então, nesse quesito, nessa proposta, a participação social não se limita ao movimento sindical, justamente porque 50%, um pouco menos, não está organizada no movimento sindical. Aliás, os sindicatos nem 50% eles organizam, porque a representatividade hoje dos sindicatos não é uma representatividade tão grande, mas o movimento sindical é fundamental, continua sendo fundamental, importante, essencial. No entanto, nós temos que estender essa participação ao movimento social como um todo, né? Ao movimento das mulheres, da antirracistas, movimento negro, portadores de doenças. Esses movimentos todos são importantes e todas essas pessoas, sejam negras, sejam mulheres, sejam LGBTQIA+, seja o que for, são trabalhadoras. Então, elas têm que estar junto nessa luta. Nós temos que estar junto. Ontem, o Márcio colocou muito a importância da gente chegar nesses movimentos, estar nos territórios. É isso. Eu acho que é isso, a gente fazer esse tipo de movimento, né? Então, exportadores. Eu vou lembrar que amanhã tem uma oficina sobre essa questão que eu interpretei um pouco do luto à luta. Quer dizer, do sofrimento à organização como forma terapêutica, entende? E isso, nessa experiência, nós tivemos as lesões por esforços repetitivos, quando as mulheres saíram das suas empresas, onde eram aprisionadas pelos médicos do trabalho, elas eram aprisionadas lá com suas dores, etc., fazendo fisioterapia, coisa do tipo. Quando elas saíram das quatro paredes, o que aconteceu? Elas fizeram um movimento social. Vários movimentos no país inteiro, tal, nós vivemos isso. Então, são esses portadores de doenças expostos, é fundamental também nesse sistema que a gente está propondo. E o último, por favor, esse ano aqui, todo ano, dia 28 de abril, é o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho. Todo ano. E todo ano é aquela coisa, antigamente tinha até acendimento de vela por empresários, trabalhadores e governo. Eu nunca fui nesses eventos, porque eu falei, eu não vou ficar acendendo vela com empresários, são quem determina a forma de trabalhar. Isso é uma hipocrisia enorme. E há alguns anos a gente vem conseguindo fazer uma coisa mais autêntica. E este ano nós fizemos em São Paulo, na Praça Vladimir Herzog. Na Praça Vladimir Herzog. E foi um evento muito mais potente, muito maior do que nós conseguimos sempre fazer. Fizemos essa obra de arte aqui à esquerda, aquela árvore, que foi colocada, cada um de nós colocou a sua mão, né? Alguns não colocaram, mas muita gente colocou as mãos para compor essa árvore. É um conceito da artista plástica Laura Andreato. E essa obra de arte, que é um tecido enorme, nós temos falado o seguinte, presidente Lula, coloque a sua mão aqui, coloque a sua mão junto a esta obra de arte e incorpore essa obra de arte no acervo do Planalto, porque isso daqui simbolizaria
o presidente Lula entrar nessa discussão. Não é preciso combater a fome, mas não se combate a fome a longo prazo se nós não tivermos trabalho que não adoeça, trabalho que não acidente. Então, essa luta é fundamental para a gente. Então, nós temos convidado o presidente Lula, que, por enquanto, não deu resposta, nós temos certeza que ele ficou sabendo disso, por enquanto não deu resposta, mas em todos os eventos que a gente participa, a gente tem convidado novamente, né? E aí, nós criamos essa Casa do Trabalhador, da Trabalhadora, na Fundacentro, que é para atendimento de trabalhadores, não é um serviço de saúde, é um serviço de acolhimento. Ninguém sai sem resposta. E a gente tem feito já alguns trabalhos interessantes já de pesquisa, de ocultamento, de acidentes de trabalho, etc. E é um chamado Caminhos para Casa do Trabalhador e da Trabalhadora, com logotipo inspirado naquela árvore, né? E a gente tem falado para todo mundo que a gente está fazendo esse conte para a gente, conte com a gente, e Caminhos do Trabalho, que é um projeto nacional que também tem o objetivo de fazer pesquisas, né, em torno de dessas questões aí de neurose das perícias, e a gente vai inventando coisas, né? Então, assim, eu finalizo. Aqui falta, já estou no final, né, e eu gostaria de agradecer muito, né? Só queria lembrar uma coisa que eu tenho falado em todos os lugares que eu esqueci, que é o empresariado não dorme, as forças retrógradas não dormem de jeito algum, dia e noite. Nós tivemos a aprovação de uma lei agora, recentemente, que é uma lei nefasta para as empresas. Judiciário também vai entrar nessa também. É a seguinte, uma lei que prevê a certificação das empresas promotoras de saúde mental no trabalho. O que é essa certificação? Palestra, sala de descompressão, yoga, mindfulness, o que mais? Sei lá, um monte de coisas que vocês conhecem, né? E conferida pelo governo federal. E foi falado na audiência pública, conduzido pela deputada Maria Arraes, que foi a autora do projeto de lei, foi conduzida e foi dito literalmente que as empresas poderão fazer duas coisas, aliás, está escrito isso, que poderão, primeiro, se beneficiar com as propagandas, dizendo eu sou certificada pelo governo federal como uma empresa promotora de saúde mental. Tá? Esta é uma questão. A outra é que poderão se defender com esse selo, com essa certificação, nos processos judiciais. Então, assim, isso e foi assinada não só pelo presidente Lula, mas pelo ministro dos Direitos Humanos e pela ministra da Saúde. Só o ministro do Trabalho que não assinou. A Fundacentro fez um parecer contrário a essa lei, né? Então, assim, o que eu digo, capital está presente, tá? É uma briga, uma guerra. Eu considero uma guerra que a gente deve enfrentar com entusiasmo e com alegria. Não é ficar triste, deprimido. Não, gente, é com alegria, porque nós temos condições. O SUS não era um sonho? A senhora não colocou aqui? O SUS não era uma coisa Andrômeda? Ué, o SUS está aí, com todos os problemas, mas está aí. Então, acho que a gente tem que se unir e continuar a luta aí. Muito obrigada.